Dando continuidade ao nosso módulo de introdução, agora nós vamos ver os motivos para você então utilizar o ActJS. Nós vamos falar um pouco sobre a concorrência e por onde começar a aprender e começar a desenvolver aplicações nesse belíssimo framework. Vamos lá? Você está curioso, então, por que você deve utilizar o ActJS? Vou mostrar para você, então, algumas vantagens que nós temos dentro do framework, né, que são os motivos para você ou sua empresa escolher o framework ActJS como a ferramenta, a solução para os seus projetos. Primeiramente, nós temos uma grande quantidade de componentes dentro do framework, altamente testados para atender sua necessidade, desde formulários, janelas, campos, grids, gráficos, enfim, nós temos um kit completo de componentes. E o melhor de tudo isso, nós temos isso tudo dentro do mesmo framework. O framework ele é dividido em duas toolkits, uma toolkit Classic e uma toolkit Modern. A gente vai ver nas próximas aulas a diferença dessas duas toolkits, né? Então você tem tudo isso dentro do seu próprio framework, componentes para você utilizar mobile ou até mesmo desktop, tudo dentro do mesmo framework. Além disso, além desses componentes, a Ascension também oferece, que orbita juntamente com o framework ActJS, algumas ferramentas de apoio para facilitar a criação dessas aplicações, ferramentas CLI, a base de comando, que vai facilitar a build da sua aplicação, ou até mesmo o debug, teste. Às vezes você precisa fazer teste unitário, existe ferramenta também desenvolvida e fornecida pela própria Ascension para facilitar o seu dia a dia. Então ela é uma ferramenta, o ActJS, o universo da Ascension não está só para você desenvolvedor, mas para pessoas que trabalham com qualidade, para designers. Nós temos aí ferramentas dentro desse universo para cada tipo de profissional no seu desenvolvimento de aplicações web. Uma grande vantagem do framework é que você consegue criar telas muito rápida, porque você já tem esses componentes prontos e totalmente customizados, né? Customizáveis e fácil de extensão. Às vezes você quer criar o seu próprio componente, quer herdar de algum componente já existente no framework, é muito fácil você fazer isso aí. Então a criação de interface se torna muito rápida quando você tem um framework com essa riqueza de componentes como nós temos no ActJS. Além disso, uma coisa bacana também é o sistema de localização. O framework já vem com um pacote de locale que facilita a internacionalização do próprio framework dentro da sua aplicação. Então, aquelas mensagens internas do framework de validação, dependendo do idioma da sua aplicação, você consegue então traduzir isso facilmente com mais de 10 idiomas prontos que vêm dentro do framework. Além disso, o framework também, a Ascension preocupa também muito com acessibilidade e experiência com o usuário, e o framework na Toolkit Classic existe o recurso de RTL, que é o famoso Right to Left. Existem alguns países que têm um costume, né, que é a tradição, ler da direita para a esquerda, né, principalmente lá na Arábia, por exemplo, você tem esse conceito de right to left. E a Toolkit Classic possui esse recurso que você simplesmente pode habilitar ele na sua aplicação e sua aplicação vai ter uma experiência RTL. Além disso, a Ascension também existem vários recursos de acessibilidade, tais como tema. Às vezes você precisa de criar um tema um pouco mais escuro, sei lá, talvez alguma pessoa que tem, justamente para atender aquelas pessoas que têm dificuldade na visão, que precisa de um tema com mais contraste. Então a Ascension existe também, tem alguns temas, né, de alto contraste que facilita nessa acessibilidade. Até mesmo navegação de teclado, às vezes pessoas que têm dificuldade com mobilidade do mouse e precisa mexer mais com o teclado, às vezes tem alguma deficiência, então você pode contar também, se o requisito da sua aplicação é atender a acessibilidade, dentro desse framework você vai conseguir então usufruir de tudo isso aí com muita facilidade.
E uma coisa bem interessante também que tem no framework é a documentação. No meu ponto de vista, não existe outra documentação melhor do que a do XTJS. É uma documentação bem ampla, bem completa, fácil de utilizar. Então, quando você está precisando consultar, sei lá, por exemplo, você vai acessar a classe da grid e quer saber quais são os métodos ou até mesmo atributos, propriedade, configurações que uma grid possa ter. Então, você vai acessar aquela documentação e lá você vai conseguir ver então o que aquele método recebe, o que ele retorna, quais eventos aquele componente dispara. E o melhor de tudo, pessoal, que você consegue, na própria documentação da API do framework, existem alguns exemplos também online que você consegue brincar com eles, alterar e modificar e ter esse acesso a esses exemplos num playground online, que é o Sencha Fiddle, que está incluso dentro da documentação. Então, além da documentação te auxiliar com a parte técnica daquele componente ou daquela classe, você também ainda tem um exemplo lá dentro de como é que usa nos principais frameworks. É um framework cross-browser, né? Então a Toolkit Classic, quando você precisa, se você tem um requisito na sua aplicação de rodar em navegadores antigos, por exemplo, Internet Explorer 11, e você tem esse requisito, você pode contar com o framework XJS, com a Toolkit Classic, que ela vai então suportar esses browsers legados, né? Então, dentro da Toolkit Classic, você consegue então ter o recurso cross-browser. A Sencha também oferece suporte para quem então é cliente e tem uma licença Pro ou até mesmo Enterprise da Sencha, você vai ter então direito a suporte pela própria empresa, você pode reportar os seus bugs, ou até mesmo pedir correção de bugs, ou até mesmo ajuda para a própria Sencha, né? E também tem consultoria também no mercado. A Novante Tecnologia, por exemplo, que é a minha empresa, oferece também consultoria e treinamentos em company para produtos da Sencha. Então, tem uma comunidade grande no Stack Overflow, tem um fórum também da Sencha, que também tem muito conteúdo para você aprender, para você tirar suas dúvidas. Então, mais um motivo para você aderir ao framework XJS. E não posso deixar de falar da grid, né? Dar uma sondagem especial na grid, que é hoje quando você vai desenvolver uma aplicação, a primeira coisa que você vai procurar aí na internet é algum framework que possui, ou até mesmo um plugin, ou até mesmo uma biblioteca que possui um componente de listagem no formato de tabelas simples, robusto, né, ao mesmo tempo, que lista seus dados, né, que às vezes você precisa colocar filtro, fazer ordenação, e a grid do XJS é a grid mais completa que nós temos no mercado. Então, para quem procura, você pode ver que na própria página inicial da Sencha, o primeiro componente que você vai ver lá na homepage da Sencha é a grid, né? Tem um desempenho legal, tem excelentes recursos, plugins que você pode adicionar dentro da sua grid e dar ainda mais capacidade, mais riqueza para a exibição dos seus dados. Então, aí estão os principais motivos para você utilizar o framework. Além disso, tem muito valor para o seu negócio também, quando você utiliza o XTJS. É um framework que já está pronto para o mercado, né? Como você viu no vídeo anterior, que é um framework que já está no mercado desde 2007, então muita água já correu debaixo dessa ponte, testes, já consolidou, né? E cada dia que passa, estamos aprimorando, né, em correções de bugs, implementando os novos recursos, compatibilidade com navegadores e tudo mais, para não deixar essa equipe e esse pessoal de desenvolvimento web para trás, né? Além disso, nós temos uma alta performance também em todo o framework. Você pode, então, fazer builds da sua aplicação para garantir ainda mais performance quando a sua aplicação estiver em produção. Criações de interface responsiva, então você tem recursos, classes utilitárias dentro do framework que facilita, né, você dar essa responsabilidade, essa experiência legal com o seu usuário, independente do dispositivo que ele acessa, seja lá por smartphone, ou tablet, ou até mesmo no navegador pelo computador desktop dele. Existe também uma produtividade, uma excelente produtividade também na sua equipe de desenvolvimento, porque quando você tem um framework completo dessa forma, com certeza a sua equipe vai deslanchar com muito mais
rapidez, né, no desenvolvimento do seu projeto, porque você já vai ter esses componentes prontos, tudo que você precisa hoje para desenvolver uma aplicação rica e robusta para a web, o framework vai oferecer isso para o seu negócio e para o seu projeto. Fora que existe também uma alta qualidade no código-fonte do framework. Então, quando você já estiver familiar com o framework e quiser dar uma olhada no código-fonte do framework, você vai ver o padrão de desenvolvimento, o cuidado que a Sencha tem, o carinho que ela tem, então, em convenções, organização de código-fonte, para você inspirar também e seguir esse Sencha Way de trabalhar, né? Esse jeito Sencha de desenvolver, que é um valor também muito alto para o seu negócio e facilidade também em manutenção do seu código-fonte e tudo mais. O universo da Sencha ele é composto por muitos produtos, então não é só o XT.js que é produto da Sencha, que gira em torno também, então, junto com o XT.js, que gira em torno do XT.js, nós temos várias ferramentas, estão elas aí, o Sencha Command, que é uma ferramenta à base de comando para facilitar, para você poder fazer build, ofuscar código, comprimir. Temos aí o OpenTooling, né, que para você criar suas aplicações baseadas em NPM, que é a bola da vez da Sencha agora, né, as aplicações serem criadas através do NPM. Então, existem aí pacotes do Node para facilitar a criação da sua aplicação. Você pode usufruir dos benefícios do Webpack. Ou seja, de todo o ecossistema do Node, você consegue, então, usufruir desse benefício através do OpenTooling. A Sencha também possui o Sencha Architect, que é uma ferramenta RAD, que é uma ferramenta de desenvolvimento rápido, né? Para você que vem do mundo Delphi, do mundo desktop, e está acostumado com o famoso drag and drop, né? Arrastar e soltar, criar sua aplicação de forma visual. A Sencha também possui o Sencha Architect, que possui, então, esses recursos para desenvolvimento rápido da sua aplicação. Também tem o Sencha Themer, que é uma ferramenta para você desenvolver os seus próprios temas, né? Para você estilizar a sua aplicação conforme a sua identidade visual. Você pode alterar cores, espaçamento, toda aquela parte de CSS que você não quer fazer na mão. A Sencha também oferece uma ferramenta para você, então, estilizar a sua aplicação, que é o Sencha Themer. Para você também que procura uma solução para fazer protótipos, né, da sua aplicação, tanto de baixa fidelidade ou até mesmo de alta fidelidade, existe o Sencha Extensions, que é um kit também de componentes que você pode importar no seu Adobe Illustrator, no Adobe XD, no Balsamiq, né? Você pode importar esses componentes e fazer protótipos de baixa fidelidade para apresentar para o seu cliente, para o seu usuário, de como aquilo vai ficar antes de desenvolver. Então, existe o Sencha Extension, que vale a pena você conferir também. Temos o Sencha Test, que é uma ferramenta também para poder trabalhar com testes unitários, feito em XT.js também, é uma ferramenta desktop compilada com Electron, que vai facilitar muito no seu teste das suas aplicações, né, com testes unitários e tudo mais. Temos o Sencha Fiddle, que é um playground online para você então reproduzir códigos na web, né, fazer casos de teste, fazer exemplos online, que é o Sencha Fiddle. Temos também o Sencha Inspector, que é uma ferramenta então que facilita o debug para depuração, né, para inspecionar a sua aplicação, para você facilitar mesmo o debug do seu projeto. Além disso, nós temos também, dentro do framework, plugins para IDE, né, não dentro do framework, mas dentro do ecossistema de produtos da Sencha. Temos aí plugin para as principais IDEs que nós temos no mercado, que é o Visual Code e as IDEs da JetBrains, tais como o WebStorm, PHP Storm, IntelliJ, que vai facilitar muito o seu desenvolvimento e a sua produtividade, tais como autocomplete, geração de códigos, highlight, sintaxe do seu projeto. Então torna muito produtivo quando você instala esses plugins, né, para a sua IDE, que vai facilitar então o desenvolvimento seu no dia a dia. Pensando também na concorrência, né, e para quem trabalha com React ou Angular, a Sencha também possui alguns componentes, né, que é uma ponte para quem então tem um projeto já existente em React ou Angular e quer utilizar os componentes do XT.js. Existe a ponte XT-React e o XT-Angular, que facilita então você, que te dá a capacidade para você então utilizar os componentes do XT.js dentro dessas aplicações de React ou Angular, através então dessas duas pontes. E se você também não utiliza nenhum framework, nem React, nem Angular, nem Vue.js ou qualquer outro framework que existe aí na atualidade, e você quiser utilizar os componentes do XT.js no formato Web Components, existe também
um produto recém-lançado também, que é o Ext Web Components, que você pode, então, usufruir de todos os componentes da Toolkit Modern através, então, desse pacote. E recém-lançado também, que foi o Upgrade Advisor, né, que é uma ferramenta, então, que facilita para quem quer fazer upgrade. Às vezes você tem uma aplicação já desenvolvida em Ext.js e quer fazer upgrade dela para a versão, sei lá, da versão 4 para a versão 7, da versão 4 para a versão 6. E não sabe por onde começar, o que foi removido, o que mudou da 4 para 6, qual método deixou de existir, se foi removido algum método, se foi depreciado, se uma classe mudou de nome. Então, com a ferramenta Upgrade Advisor, facilita bastante para você, então, que está migrando, né, saindo de uma versão anterior e quer ir para uma versão mais nova, né? Então ele vai te mostrar alguns warnings, alguns avisos do que você deve fazer, né? O que é recomendado você fazer, o que você deve remover. Então você vai informar a sua aplicação para esse projeto, né, para o Upgrade Advisor, ele vai escanear ela e vai te dar um relatório, né, com algumas sugestões que vai ajudar muito. Ele não vai fazer aquela mágica para você de migrar, mas vai ajudar, né? Querendo ou não, vai ter que ter um serviço aí humano, né, um trabalho humano, para você poder, então, ver esse relatório e saber os pontos de atenções na hora da sua migração. Então, esse aí é o universo da Ascension. Mas, por onde começar, né? Como o Emerson, eu preciso, então, já entendi como é que funciona o framework, eu sei de todos os recursos, as vantagens que o framework me oferece. Agora, como eu começo, né? Então, você já está no caminho certo, né? Assistindo esse curso Dominando Ascension Ext.js, feito pela Novante Tecnologia. Então, fica aí a dica para quem é iniciante. Se você está começando agora, então, a desenvolver com Ext.js, a minha dica aí, então, é se tornar membro da comunidade. A Ascension está dentro do Stack Overflow, existem várias perguntas, várias respostas já dentro do Stack Overflow. Existe também o fórum, que você pode consultar perguntas de iniciantes. Eu comecei há muitos anos atrás acessando o fórum, tirando dúvidas. Você vai ver que lá no fórum tem muitas perguntas há anos atrás minha, ajudando também pessoas, né, que fazem perguntas tão simples que às vezes a gente fala, nossa, que pergunta tão simples. Vai lá, responde essa pergunta. A gente aprende também ensinando, né? Procurar serviços profissionais. É sempre bom também você procurar um serviço profissionais, ou até mesmo um curso, um livro, ou uma consultoria, para você adquirir conhecimento com as melhores práticas, né? Não é só ler a documentação e sair programando. Então, você que está iniciante, tenta procurar conteúdos, né? Igual você está assistindo esse curso aqui agora, blogs, para você saber um pouco das melhores práticas que tem dentro do framework. E isso vai ajudar bastante no seu desenvolvimento e na curva de aprendizado do framework. É bom sempre também participar das conferências que a Ascension oferece. Normalmente fazem conferências mensais, que são os webinars, né? Com assuntos diversos. Então, se você puder seguir também no YouTube os canais da Ascension, com alguns vídeos que eles postam mensalmente, é uma grande ajuda também. Sempre estar antenado nas novidades. Essa é a minha dica. Leia livros e tutoriais que você achar aí na web. Seja ativo na comunidade, né? Para você então participar, vendo perguntas de outros usuários, respostas. Isso é muito interessante e facilita bastante. Sempre começar estudando, né, os componentes que você precisa. Você não precisa estudar tudo de uma vez, né? Então, se você hoje está precisando de uma grid, vai com calma, né? Estuda aquela grid, saiba pelo menos o que ela te oferece, quais são as configurações que ela possui, veja os exemplos online que tem no framework. Isso vai ajudar bastante também. A gente vai aprender vendo exemplos, né? Não deixe de acompanhar as novidades também, é uma dica bem interessante. Favoritar, se você achou algum material aí na internet, ou até mesmo os blogs que a Ascension publicam semanalmente ou mensalmente, favorita esses documentos, faça parte desses conteúdos. Isso vai ajudar bastante no seu desenvolvimento. Além da documentação, a Ascension também possui o guia do usuário, que fica dentro da documentação, que eu chamo isso aí de Bíblia da Ascension, né? É como se fosse um livro que nós temos lá dentro, que aborda todo o ecossistema de todos os produtos. Vale muito a pena você ler, tirar um tempo, então, para você dedicar na leitura desse guia do usuário. Cada dia aí você tira um tempo para ler um pouquinho sobre essas particularidades de componente. Então, assim, é um guia muito completo que vale muito a pena você ver. Inclusive, eu vou fazer uma abordagem, mostrar no site da Ascension onde é que está esse guia do usuário, para você ter uma noção
o que é o guia, que conteúdo você vai encontrar lá, né? Como eu disse para vocês, então a melhor forma da gente aprender é ver os exemplos, né? E quando você já estiver confortável com todo esse ecossistema, com a API, com o guia, saber o que o framework tem para te oferecer, vale a pena também você estudar a API ou até mesmo o código-fonte do framework. Não precisa ter medo de abrir uma classe do XTJS para você saber como é que os engenheiros desenvolveram isso aí. Isso facilita também você sair então daquela fase iniciante para uma fase intermediária, uma fase sênior, né? Você domina também o ciclo de vida do framework. Isso é muito importante. Não é só dominar o que o framework tem e te oferece, mas sim também dominar como é que funciona a mecânica por trás. Conteúdo para estudo. Então nós temos o fórum oficial da Sencha, Stack Overflow, blog da Sencha, alguns blogs de tecnologia também, o guia do usuário e os próprios exemplos contidos no framework. Vamos acessar então aqui a documentação da Sencha e vamos ver então o guia do usuário. A documentação da Sencha fica em docs.sencha.com. Então isso aqui é a página inicial de toda a documentação de todos os produtos da Sencha. Nós vamos selecionar aqui então XTJS, vamos selecionar a última versão que está disponível no dia de hoje, que é a 7.2. Então você tem aqui vários materiais, que é introdução, Getting Started, conceitos fundamentais, tudo sobre componentes. E está aqui, ó, o que eu falei para vocês então, que é o guia do usuário, é esse aqui. Então, para você que está começando com NPM, quer criar seu primeiro projeto, todas as informações estão aqui. Inclusive, nos próximos vídeos, nós vamos abordar então a configurar o nosso ambiente e desenvolver a nossa primeira aplicação, utilizando o NPM e tudo mais. Exemplos, escolhendo componentes, então aqui tem uma abordagem de escolha de componentes, arquitetura de aplicação, como é que funciona o MVVM, View Controllers. Então vale muito a pena, pessoal. Isso aqui é mais do que um livro que a Sencha oferece para nós usuários, né, nós desenvolvedores, para facilitar a curva de aprendizado, porque afinal é um framework muito grande, que tem querendo ou não, tem uma curva de aprendizado grande. Então sim, você tem que dar seus pulos, né, para adquirir conhecimentos, para entender o ecossistema do framework, para você então conseguir desenvolver essas aplicações rápida, porque o framework já faz a parte dele, né, com componentes, tem uma estrutura muito bela. Tá ok? Fica aqui então finalizado essa introdução do framework, né? Falamos aí sobre concorrência, por que utilizar o framework, quais são os benefícios, e eu vejo você na próxima aula. Obrigado.